Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações de mercado e também do nosso setor de análise. Já deixo também o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. E não esqueçam de colocar aqui nos comentários os assuntos, as ações, enfim, que vocês queiram que nós comentemos aí nos próximos vídeos, né? E lembro que o áudio desse vídeo aqui vai estar no Spotify, que diariamente para os nossos clientes a gente publica um vídeo falando mais sobre as recomendações e falando sobre os acontecimentos de cada dia também. Nós tivemos uma semana bastante movimentada em termos de indicadores econômicos, com destaque, né, para a decisão de juros que veio dentro do esperado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, já que o Fed elevou o juro em 0,75 ponto percentual, né, teve aquela possibilidade de, quem sabe, eles elevarem 1%, mas saiu 0,75%, que hoje o juro americano está nessa faixa aí de 3 a 3,25%, foi o terceiro aumento desse tamanho, né? E foi a quinta alta seguida da taxa americana em 2022. Né? O Fed vem num tom mais duro aí, comentando sobre a questão da inflação, como a gente já comentou algumas vezes, ainda não tem, né, um sinal claro se a inflação vai arrefecer no curto prazo ou não, porque tem alguns indicadores que mostram isso, tem outros indicadores que não. Na semana passada mesmo nós tivemos o índice de preços ao consumidor, que veio um pouco mais pesado, e nós tivemos o índice de preços ao produtor, que veio mais tranquilo. Né? Então tem sinais dúbios, é diferente, né, do que a gente tem aqui no Brasil, que a inflação, apesar de alta, arrefeceu bastante aí nos últimos meses, e em função disso, né, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, dando, pelo menos por enquanto, né, encerrando o ciclo de altas iniciados em março de 2021. Né? Tinha uma expectativa de, quem sabe, manter ou mais um aumento aí de 0,25 ponto percentual. Né? Eles acabaram decidindo aí por essa manutenção de juros, que é o que deve acontecer na próxima reunião no mês de outubro. Né? A gente espera que o juro permaneça elevado, mas que não suba mais e permaneça algum tempo aí, pelo menos 2, 3 reuniões, né, nesse patamar de 13,75. Essa semana vai ser bastante agitada em termos de indicadores econômicos. Na terça-feira aqui no Brasil tem ata do Copom, tem o IPCA 15 de setembro, né, que funciona como uma prévia da inflação. Nos Estados Unidos tem discurso do Powell, que é o presidente do Fed nos Estados Unidos, né, do Fed americano. Tem pedidos de bens duráveis e também o indicador de confiança do consumidor americano. Na quarta-feira tem índice do CAGED, né, mostrando como está a evolução do emprego aqui no Brasil. Lembrando que os últimos indicadores, né, mostraram uma boa evolução, mesmo que o desemprego continue elevado, ele vem diminuindo. Na quinta-feira nós vamos ter o IGPM, né, que é bastante conhecido aí por ser o indicador dos aluguéis, né, o IGPM de setembro, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e nos Estados Unidos o PIB americano e também o pedido de auxílio-desemprego. Né? E na sexta-feira nos Estados Unidos indicadores de inflação. Então, né, bem movimentada a agenda econômica. E lembrando, né, que quando a gente fala do lado corporativo, o Ministério da Infraestrutura informou na sexta-feira que o processo de concessão do Porto de Santos, que é o maior da América Latina, começou a tramitar no Tribunal de Contas da União, e a gente tem expectativa, né, que o edital para privatização já seja lançado até o final desse ano. Então, nas próximas semanas, a gente pode ter uma novidade em relação a isso. A gente tem algumas empresas interessadas, como, por exemplo, Santos Brasil, diretamente aqui nesse processo. Nós tivemos alta no mercado aqui no Brasil, né, pessoal, descolando do resto do mundo. Né? Nós tivemos importantes setores como o bancário, o setor varejista também, que subiu, impulsionado por essa questão do fim do ciclo de aumento de juros. Ibovespa subiu 2,23 no ano, sobe 6,5. O S&P em reais caiu 4,68, né? Ele sofre a influência do dólar, mas o dólar fechou estável na semana. Nós tivemos uma queda mesmo das ações lá fora, no ano cai 27. O dólar, como eu comentei, fechou estável, no ano cai 12. O IFIX, mais uma semana de alta, no ano já sobe 6,6. E o Bitcoin, nova baixa, 5,7, cai em torno de 62%
em 2022, né? Olhando com uma visão aí mais de curto e médio prazo, né, pessoal, nós temos aqui o Ibovespa, que segue dentro daquele canal de médio prazo, aqui o gráfico semanal de baixa, e no curto prazo aqui lateral, né? A gente tem que ver se o Ibovespa ele vai definir rompendo para baixo ou rompendo para cima. Inclusive, na última sexta-feira, nós fizemos uma mentoria com os clientes comentando que, caso ele rompa aqui para baixo, tem a possibilidade, inclusive, da gente montar uma proteção aqui de carteira para quem gosta desse tipo de operação, né? Tem uma carteira de longo prazo, que é fazer uma operação de venda de algum ativo ou uma compra de opções de venda, né? Então a gente vai monitorar esses patamares aqui dos 109, 108 mil pontos, né? O dólar também está lateral, né, pessoal? Se a gente olhar aqui, ele está encaixotado já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, praticamente 2 meses, entre 5,10 e 5,30. E o IVVB, que é o S&P em reais, que estava em tendência de alta, caiu forte na última semana, né? Está em tendência de baixa agora também no curto prazo. No médio prazo está sem tendência e no curto prazo está em tendência de baixa. O Ibovespa no médio prazo está em tendência de baixa e no curto prazo sem tendência. E o dólar no médio prazo e no curto prazo também aí sem tendência, mostrando bem esse ambiente que a gente vive, né? Um ambiente mais conturbado em termos de indicadores, tem eleições aqui, tem questão de inflação, muita coisa acontecendo e o mercado está lateralizado aí no curto prazo em função disso. Eu lembro, né, pessoal, que nós temos várias estratégias aqui de longo prazo, de médio prazo. Essas estratégias mais focadas em médio e curto prazo são estratégias gráficas. Eu vou deixar para vocês aqui no link da descrição o link aqui do nosso relatório de performance. Então tem swing trade, rastreador, opções, long short. Aqui com 10 minutos por dia vocês conseguem seguir as estratégias e clicando só em cada uma delas ali vocês vão ver, né, o desempenho da estratégia histórico e também como funciona as estratégias. E claro, vou deixar os nossos contatos. Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail ou nos chamar no WhatsApp e aproveitem aqui a nossa promoção do mês do cliente que dá até 25% de desconto nas nossas assinaturas. A promoção termina essa semana, né? Vocês podem aproveitar também, já está aplicado o cupom, né? Mas para quem quiser colocar lá é o mês do desconto, o nome do cupom, tá? Na última semana tivemos alguns destaques aqui de alta e de baixa. Oi, né, pessoal, principal destaque de baixa. Nós tivemos a TIM, a Claro e a Vivo pedindo uma revisão dos valores que foram pagos na época da compra dos ativos móveis. Eu fiz um vídeo, inclusive, falando sobre essa questão da Oi, né, para quem quiser pegar mais detalhes, apesar da gente não, nesse momento, não ter muita informação de como isso aqui vai ser resolvido, né, porque tem muita coisa que pode acontecer aqui nesse sentido. Foi o principal destaque de baixa, 24,5%. Nós tivemos aqui CBA, né, pessoal, 18,6% de queda. Eu já anotei aqui para a gente fazer um vídeo falando sobre CBA, né? É uma boa empresa, tá, pessoal? O que nós já comentamos algumas vezes em relação a essa questão da dinâmica do alumínio, né? Muitas vezes o investidor ele olha commodities e olha as commodities como se fossem todas, né, todas na mesma direção e como se elas tivessem todas a mesma dinâmica. E no nosso caso a gente não gosta muito da dinâmica do alumínio pensando no longo prazo. Por quê? Porque não tem muita novidade, né? O alumínio já é uma coisa que é bastante usada, bastante difundida, não tem muita coisa nova aqui para sair, principalmente em termos de aumento de consumo, né? E existem outros, como o ferro cromo, o próprio minério, que tem uma expectativa mais positiva. Porém, né, o preço do alumínio vem subindo forte desde o ano passado. Em setembro, nós tivemos um golpe militar na Guiné, que é o segundo maior produtor de bauxita do mundo, que é utilizado para fazer alumínio. Isso fez com que o preço do alumínio subisse, e tem a questão da guerra também, Rússia e Ucrânia, né? O preço do alumínio subiu ainda mais. Mas não é uma questão estrutural, é uma coisa que acontece em função de coisas de curto prazo, né? Não é uma estrutura como o ferro cromo, por exemplo, que existe uma possibilidade de um consumo maior de aço inoxidável, por exemplo, né? Então faz mais sentido o ferro cromo se manter em preços mais elevados, né? Então quando a gente fala de commodities é bacana separar isso. Eu não estou falando que isso justifica a baixa, até porque isso já era sabido, mas só para a gente comentar um pouco aqui sobre CBA, que muita gente perguntou, e eu já anotei aqui para a gente falar num vídeo mais sobre a empresa também. Nós temos aqui a Zamp, né, pessoal, que é a antiga Burger King Brasil, comunicou que o fundo lá do Emirados Árabes, o Mubadala,
revogou a oferta pública eles queriam fazer uma OPA para fechar o capital da empresa. Eles já tinham feito uma oferta, a gente já tinha comentado na época que os acionistas não iam aceitar a Desamp, né? E eles aumentaram um pouquinho a oferta, a gente disse que não ia, dificilmente eles iriam aceitar, e eles desistiram. E o que acontece, né, pessoal? Eles têm uma fatia hoje em torno aí de 5% da empresa. Se eles tinham essa fatia pensando nessa possibilidade de fechamento de capital e não for estratégico, pode ser que eles façam a venda e tenha mais pressão aqui nas ações no curto prazo. Isso não afeta o negócio da empresa, mas pode ser que a gente tenha pressão caso o fundo lá, o Mubadala, decida, né, vender essas ações. Tivemos aqui Marfrig, né, pessoal, 8,5% de queda, também nada específico, tem vídeo no canal, faz 2 semanas aí que nós fizemos falando sobre Marfrig, vocês só coloquem o código ali que vai aparecer, e é na alta, né, caiu 8,2%. Na verdade, nós tivemos uma baixa forte do petróleo no final da semana, na sexta-feira chegou a cair quase 5%, e as ações petroleiras, né, a maior parte delas acabaram caindo no final da semana. Petrobras, que é o forte também, PetroRio, e a Enalta fechou com essa baixa aqui de 8,2%. Nós tivemos aqui Home, o principal destaque de alta, 27,9%, divulgou bons dividendos, né, divulgou bonificação também, e a empresa, né, pessoal, não tinha divulgado bons resultados, mas os pedidos em carteiras estavam bombando já, inclusive na época dos resultados a gente comentou sobre isso. Não foi bom no segundo trimestre, mas o segundo semestre promete ser bastante positivo. A Home só não deve divulgar resultados bons no segundo semestre se a inflação atrapalhar, né? Se os custos aumentarem demais, né? Aí isso pode atrapalhar um pouco na última linha, caso contrário, ela deve divulgar bons resultados. Outras ações que subiram forte foi o setor educacional, né? Nós tivemos uma mudança, o Ministério da Educação anunciou que vai parar de autorizar novos cursos à distância de graduação para direito, psicologia, odontologia e enfermagem, o que restringe a entrada aí de mais concorrência no setor. E claro, né, se comenta também dessa possibilidade do Lula voltar, né, e refazer o FIES da forma que era antes. A gente acha que é difícil isso acontecer, né, mas enfim, ele comentou a respeito disso, né, que o FIES voltaria com força. Né, mas com certeza essa questão aí do Ministério da Educação é positivo no curto prazo. A gente não está dizendo que é certo ou errado, mas é positivo aqui para as empresas. Né? Tivemos o Alfa, mais uma semana de alta, 15,5%. A gente já tinha comentado sobre essa questão do Alfa. Eles têm outras ações na Bolsa também. As herdeiras, né, elas comentaram que realmente tem a possibilidade deles venderem o banco para o BTG, né? Então as ações continuaram subindo, já tinham sido destaques de alta na outra semana. E Equatorial, né, pessoal, que anunciou uma compra muito interessante. A Equatorial comprou a Celg Distribuição de Energia, né, lá que é do estado de Goiás, por 7,5 bi, 5,7 são dívidas e 1,6 em pagamento à Enel. O que a gente acha muito interessante aqui? Primeiro, que esse ativo é um ativo fantástico, né? A gente, inclusive, tinha uma expectativa que Energias do Brasil fosse ficar aqui com a Celg, né? E a Equatorial, normalmente ela é muito conhecida por comprar ativos que estão em dificuldade financeira e conseguir recuperar esses ativos, né? A gente já comentou algumas vezes, inclusive, que a Light, né, tem contratado várias pessoas que eram da Equatorial para tentar reestruturar a empresa, né? Então, se ela já pega ativos que não são tão bons e já ganha dinheiro, imagina pegando ativos bons, como é o caso desse aqui, né? Goiás é um estado de crescimento forte, é um estado que tem uma demanda reprimida muito forte de energia, e a Equatorial é uma empresa muito bem gerida, talvez junto com Engie e a Alupar sejam as melhores geridas no setor elétrico, e a empresa já tinha levantado quase 3 bilhões em oferta de ações, então ela estava com uma posição de caixa bem gorda aí nesse momento, o que acabou, claro, ajudando para comprar o ativo, e a compra não foi cara, tá? Foi o justo preço pago aqui, foi bem interessante sim essa compra aqui, bastante positiva a compra feita aí pela Equatorial, tá? Além disso, né, pessoal, como eu tinha comentado, nós tivemos também empresas do setor de varejo que subiram bem, e bancos, né? O Itaú subiu bem, principalmente, né? Acho que a gente tem visto os números aí de inadimplência que seguem controlados, né? Então volta essa expectativa aí de maior pagamento de dividendos até o final desse ano. Entre os 4 grandes, né, o Santander e o Bradesco têm uma perspectiva um pouco pior,
porque a inadimplência está um pouquinho mais pesada. Ninguém está falando em prejuízo, né? Mas é um pouco pior. E Itaú e Banco do Brasil, especialmente, devem divulgar resultados aí mais positivos, tá? Em relação a dividendos, né, pessoal, aqui os ativos com a Datacom, né, para vocês pegarem a DataX é o dia útil seguinte, né? Então, a última Datacom aqui de Vibra foi dia 22, a DataX foi dia 23, no caso. Então, o CEMIG foi dia 23, que foi sexta, aí a DataX é dia 25. Né? Então, a gente tem aí CEMIG e VEG ficando X na segunda. Né? Lembrando que CEMIG são 2 pagamentos mesmo, dia 30 do 6 e outro até o dia 30 do 12. VEG, dia 23. Datacom de Home, 26. Multiplan, 27, junto com a Armac, Hermes Pardini, Renner e também a Guararapes. Né? Eu lembro que nós temos também as nossas carteiras e estratégias de longo prazo. Tem desde carteira de criptoativos, renda fixa, fundos de ações, carteiras diversificadas, fundos imobiliários e REITs, carteira internacional de ações, carteira micro small caps, dividendo, Thiago Prux. Quero ver sobre a carteira de dividendos. É só clicar ali, vai estar aqui no link da descrição. É a mesma coisa. Vocês têm os resultados históricos ali, né? Tem como funciona a carteira, o yield que é pago ao ano. A gente deixa tudo sempre bem atualizado e eu lembro que as carteiras de longo prazo, com apenas 10 minutos por mês, vocês conseguem manter toda a carteira que vocês escolherem aí bem atualizada, tá? Trazendo aqui mais destaques, né, pessoal? Começando aqui com a Vibra, né, que ela anunciou a conclusão da aquisição da ZEG Biogás por 160 milhões de reais, mais um compromisso de investir em torno de 400 milhões nos próximos anos em projetos de biogás e biometano. A gente já tinha comentado sobre essa compra, é importante. E, além disso, a empresa anunciou outra interessante mudança na política de distribuição de dividendos, onde eles vão se esforçar aqui para remunerar com pelo menos 40% do lucro líquido ajustado. A gente já percebeu uma mudança de várias empresas anunciando reestruturações ou melhorando a sua política de dividendos, como é o caso da Vibra, que é uma boa pagadora de dividendos, e uma empresa que se reestruturou bem aí depois da privatização feita por parte da Petrobras. A Raízen, né, pessoal, que é controlada pela Cosan, anunciou a assinatura de um contrato de fornecimento de produtos de derivado de petróleo para aviação, né, com a Azul, né, bacana também, e reforça aí a estratégia de expansão de participação no mercado de aviação por parte da Raízen, tá? Nós tivemos aqui a IMC, né, pessoal, que é dona de marcas aí como Frango Assado, Pizza Hut, o Kentucky, que é de frangos, né, anunciou a venda da subsidiária no Caribe, né, que tem restaurantes ali no Panamá por 40 milhões de dólares, em torno aí de 210, 215 milhões de reais. E essa foi a primeira mudança importante após a entrada da Faro Capital como gestora aí da IMC. E a tendência é que eles deem uma limpada, né, dê uma limada nesses ativos que não sejam estratégicos, né, o que a nova gestão da empresa está fazendo, o que é positivo. Nós tivemos uma notícia que saiu na coluna lá do Lauro Jardim, do Globo, de que a Hypera Pharma teria contratado o Citibank, né, para assessorar a companhia para uma eventual venda. Tá? A gente já tinha comentado que a empresa já tinha sido assediada aí pela ASH, né, e pela Eurofarma. Tá? A gente também, muita gente nos pedindo para falar sobre Hypera Pharma, também está anotado aqui para a gente fazer um vídeo essa semana falando sobre a empresa. Não tem nada oficial, né, pessoal? É só aquelas conversas de corredor, mas que tem também um fundinho aí que realmente tem esse tipo de negociação, mas caso tenha alguma coisa concreta, a gente avisa para vocês. E se é positivo ou negativo é muito cedo para falar, depende sempre do preço, né, que for ofertado. Realmente alguém está interessado em comprar a empresa e ofertar um preço que seja interessante, né, é uma boa para quem é acionista da companhia, porque a Hypera é uma das empresas do mundo que mais ganha dinheiro. A empresa recém fez uma né, de poucos anos para cá, ela ajustou o portfólio de produtos dela, né, ajustou a parte de custos. Hoje que a gestão está melhor, isso tem que ser valorizado também, caso seja feita uma oferta aí pela empresa. Nós tivemos aqui a Randon anunciando dados preliminares, né, até os meses de agosto, bastante positivo, né, pessoal? A receita da Randon chegou a 7,3 bi esse ano, acumulado até agosto, uma alta de quase 30% em relação ao ano passado.
operacionalmente continua muito bem, né? Até trazendo um comentário ali que eu fiz da Home, a questão é custos, né? Se os custos não impactarem o resultado na última linha, o lucro líquido deve vir forte esse ano, caso contrário, pode acontecer o que já aconteceu no primeiro e segundo trimestre desse ano, onde os custos acabaram atrapalhando os resultados da Randon. Nós tivemos a Rossi, né, pessoal, anunciando que pediu recuperação judicial. A empresa está no processo de reestruturação desde 2017, já foi uma das maiores construtoras do Brasil. Desde 2008, 2009, a empresa está numa situação bastante complicada. Né? A gente não tem nenhum tipo de acompanhamento, né? Até porque a empresa com recuperação judicial a gente não coloca, por exemplo, nas carteiras de longo prazo, e mostra, né, essa questão que é um setor bastante complexo. A gente tem que saber escolher bem e tem que saber um momento de compra e um momento de venda dessas empresas aqui do setor de construção. Nós tivemos a Embraer, né, pessoal, anunciando a compra da participação minoritária na ExMobits, que é a maior fabricante de drones da América Latina, uma das maiores do mundo. A Embraer, a gente já fez alguns comentários sobre isso também, vem tentando, a empresa, o setor como um todo, desde o atentado de 11 de setembro de 2001, vem muito complicado, né? Mudou muito a dinâmica do setor, e desde aquela época a Embraer não engata, e outras empresas também não engatam, e ela está tentando, com outros mercados, como aquela questão dos carros voadores, agora os drones também, trazer uma receita diferente, né? Aumentar, né? Porque a empresa não pode ficar parada. É pouco ainda quando a gente compara com o core da empresa mesmo, que são os jatos, né? Mas é interessante sim essa mudança aqui da Embraer, né? Para tentar voltar aqui aos melhores anos, né? E a IOSP, né, pessoal, anunciou que vai entrar aqui no mercado de rodas de alumínio forjada para veículos comerciais. Ela vai construir uma nova planta de rodas de alumínio que deve começar em 2022. As obras devem terminar na virada de 2024 para 2025 e vai ter uma capacidade anual para 350 mil rodas, e anunciou a inauguração de uma nova planta de rodas para caminhões na Turquia, né, que inicia as operações agora no terceiro trimestre ainda. Tá? Sobre a questão da IOSP, né, pessoal, infelizmente a crise afetou a empresa, ela vinha num processo de reestruturação, veio o Covid, né, isso vai atrasar, por exemplo, um pouco o crescimento da IOSP no mercado chinês, que é um mercado bem interessante, e no curto prazo a gente tem essa questão da Europa, né, em torno de 30% da receita da IOSP está na Europa e ela tem plantas na Europa também, então isso acaba impactando, né, mas no longo prazo é uma empresa que tem uma participação grande de mercado, é a maior do mundo de fabricação aí de rodas, né? Então, positivo esses anúncios aqui por parte da IOSP. Tá? Tivemos algumas notícias aqui de Petrobras, né, pessoal, anunciou que vai fazer mais vendas, né? No caso, 40% da participação que eles têm nas concessões exploratórias na bacia do Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. Né? A Petrobras deve vender mais ativos aí até o final do ano. A Ambipar, por outro lado, anunciou mais uma aquisição de uma empresa bem interessante chamada Beleza Recicla, né? Que é líder no segmento de coleta, de reciclagens. Ela é muito forte no estado de São Paulo, faturou 98, quase 100 milhões de reais aí nos últimos 12 meses. Né? A gente semanalmente é perguntado sobre essa questão da Ambipar. A gente não consegue nem acompanhar todas as aquisições, se realmente a integração tem sido bom de todas elas, não tem como saber isso, só o tempo vai dizer. Algumas aquisições mais antigas e maiores aí a gente já viu que a integração foi positiva, e também sobre a questão da situação de caixa, que continua tranquila, né? Até porque ela fez, a maior parte das aquisições foram aquisições menores, e ela recentemente fez o IPO e deve fazer uma oferta de ações lá fora também, né? Então a situação de caixa da Ambipar continua bastante tranquila. Nós tivemos aqui a NVIDIA, né, pessoal, que é uma das principais fabricantes de semicondutores em todo o mundo, que teve um baque no curto prazo, né, em função dessas proibições do governo americano para venda para a China. Enfim, a gente tem acompanhado desde a época do Trump isso. Eles anunciaram o lançamento de um novo chip gráfico, né, que vai usar inteligência artificial para aprimorar a criação de imagens mais realistas, né? Então, essa nova tecnologia já vai estar nas placas gráficas, tá? RTX 40, e a expectativa aqui da empresa que a gente viu é que as vendas sejam positivas, então pode compensar um pouco as notícias ruins aí que vieram nas últimas semanas. A BR Malls, né, pessoal, anunciou
venda, né, da participação no Shopping Campinas, né, foi comprar 3 fundos imobiliários compraram essa participação, o 20, o XP Malls e o Malls Brasil Plural, né, em torno aqui de 411 milhões de reais. Isso tudo faz parte, né, pessoal, do ajuste, né, que vai ter que ser feito com a fusão aí de Alliance Sonae, a compra, na verdade, né, da BR Malls pela Alliance Sonae, né, isso tem alguma coisa que o CAD, de qualquer forma, já pediria, a empresa Alliance Sonae já fez algumas vendas também, e aquelas participações que não são estratégicas, né, ou que eles não teriam o comando, ou 100%, ou perto disso, as empresas estão vendendo, estão ajustando o portfólio. De qualquer forma, as duas juntas aí formam a maior empresa de shoppings da América Latina. Lembrando, né, pessoal, que quem tem ações da BR Malls vai receber uma parte em dinheiro e outra parte em ações da Alliance Sonae. A Movida, né, pessoal, anunciou aqui a compra de uma empresa em Portugal, em torno de 66 milhões de euros, chama Drive on Holidays, a DOH, né, que foi fundada em 2011 em Lisboa. É uma empresa pequena, né, tem em torno de 3,3 mil veículos, né, e o que acontece? A gente já tinha comentado sobre isso também, né, inclusive no encontro com investidores, a Simpar já tinha falado, né, da Simpar o CEO da empresa já tinha comentado dessa possibilidade de crescer no mercado europeu, que a gente entende que seja positivo, né? Então, apesar de já esperado, é uma notícia positiva, tá? Nós tivemos aqui a Vamos e Iguatemi que fizeram oferta de ações, né, pessoal? A Vamos conseguiu captar 641 milhões. Aqui vai ser destinado para crescimento orgânico, como, por exemplo, a compra aí de aquisições e máquinas. E no caso do Iguatemi, eles captaram 720 milhões, né, para financiar a compra que foi feita do shopping JK Iguatemi. Eles já tinham um pedaço do shopping, compraram a fatia adicional e usaram esse valor da oferta para isso. E para finalizar aqui, né, pessoal, o WIS informou que o CARF, né, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, anulou um auto de infração de 2018, né, que tinha colocado que a WIS teria feito amortizações fiscais de ágio que não deveria ter feito. Isso aqui dava em torno aí de quase 70 milhões de reais, né? Pode ser, devem recorrer aqui, mas é uma boa notícia aí para a WIS, que é uma empresa bem barata também, e o setor de seguros operacionalmente está muito bem. A gente viu os dados, né, de venda de seguros, BB Seguridade veio com dados bastante positivos, e a gente tem uma expectativa boa também para a WIS. Não esqueçam de aproveitar aqui a nossa promoção, né, pessoal? Quero desejar aqui ótimos investimentos, uma ótima semana para todo mundo. Um grande abraço, até mais.